Manual Administrativo, capítulo 3.3 Organização do Clube. O Clube de Desbravadores é um programa mundial organizado e dirigido pelo Ministério de Desbravadores da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele oferece uma ampla gama de experiências de aprendizagem para os juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos. Cada clube de desbravadores é administrado por um diretor, diretores associados, conselheiros, instrutores, capelão, secretário e tesoureiro. O clube é internamente dividido através do sistema de unidades. Na página 76 do Manual Administrativo você pode ver um organograma. Então, lá na base, nós temos a Associação Geral, que temos um pastor que é responsável pelos desbravadores. Depois temos a divisão, que no nosso caso é a divisão sul-americana, outro pastor departamental responsável pelos desbravadores. União, temos que no nosso caso é a União Sul-Brasileira, mas temos várias uniões no Brasil. E aí é outro departamental responsável pelo clube de desbravadores. Depois temos a associação ou missão, que temos também um departamental responsável. Depois temos o pastor distrital. Ainda lá na associação missão temos o coordenador geral, os regionais e os distritais. Abaixo do pastor distrital temos a comissão da igreja. Abaixo da comissão da igreja temos o diretor do clube. E também tem os diretores associados, secretário, tesoureiro, capelão e, por fim, os membros do clube. 3.3.1 Diretor e diretores associados. A indicação do diretor e diretores associados é realizada anualmente pela Comissão de Nomeações da igreja local. Em caso de desistência, mudança de cidade ou qualquer fator que os impeça de exercer o cargo, cabe à comissão da igreja local definir seus substitutos. O diretor deve ter no mínimo 18 anos de idade, ser uma pessoa madura e membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele deve concluir o curso de treinamento básico de diretoria e, de preferência, ser investido em líder. Caso ele ainda não seja, deve iniciar imediatamente o cartão de classe agrupadas e, em seguida, o de líder. O sucesso e a moral de qualquer clube dependerão em grande escala da liderança do diretor. Deve ser um exemplo de espiritualidade, pureza, prontidão, amabilidade, temperança, pontualidade, organização e asseio pessoal, incluindo o uso adequado do uniforme. O diretor deve estar inteiramente interessado nos juvenis e jovens e compreender com simpatia seus problemas. Sua vida deve demonstrar o que Deus pode operar na vida dos desbravadores. Ele também precisa ser estudioso e entusiasmado, assumir responsabilidades, ser ávido em reconhecer novas ideias e demonstrar iniciativa em suas atividades. É imprescindível se relacionar bem com as pessoas, especialmente com a direção, e atender aos conselheiros e instrutores em quaisquer problemas que possam surgir com suas unidades e classes. São funções do diretor do clube de desbravadores. Ser membro da comissão da igreja. Por ter sido eleito pela comissão de nomeações, oficialmente o diretor do clube é um membro da comissão da igreja. Ele deve representar o clube perante os demais líderes e apresentar suas propostas, projetos e disponibilizar o clube para ajudar em todos os departamentos. Deve defender os interesses do clube, objetivando o bom andamento do programa, e sempre informar a igreja os resultados dos trabalhos realizados. Manter contato com o líder de jovens da Associação Missão e enviar os relatórios solicitados. Manter contato com o líder de desbravadores da Associação Missão e enviar os relatórios solicitados. O diretor deve estar em contato com o departamento de desbravadores do seu campo através do regional ou distrital. Deve-se inteirar dos projetos e programas oficiais e trabalhar ativamente para cumprir as metas determinadas. Deve enviar os relatórios de atividades ao distrital regional dentro dos prazos.
exercer, com o auxílio dos diretores associados, a direção superior da administração do clube. A diretoria do clube é a responsável pela direção de todas as atividades do clube e deve garantir o cumprimento correto de todo o programa. O diretor deve estar inteirado de tudo o que acontece no clube e manter toda a sua equipe trabalhando de maneira a cumprir os propósitos e objetivos do movimento. Convocar e presidir a comissão executiva e a comissão regular. O diretor é o presidente de ambas as comissões do clube e é sua função convocar suas reuniões e presidi-las, elaborando previamente a pauta de discussão e dirigir a deliberação de todos os assuntos. Providenciar todo o material necessário e local para a realização de eventos, instruções e demais atividades realizadas pelo clube. A intendência, ou seja, a função de providenciar todos os materiais e locais para o adequado cumprimento do programa do clube, é uma das principais funções do diretor. Para isso, é necessário que o diretor saiba exatamente o que vai acontecer em cada reunião e quais são os planos dos conselheiros e instrutores. Em eventos, deve providenciar o transporte, alimentação, materiais de camping e cozinha e tudo o que for necessário para cumprir as atividades. Definir as diretrizes e metas do clube para o ano corrente. Todo diretor deve ter, ao início de cada ano, o seu plano de metas ou diretrizes de trabalho. Qual será o foco das atividades daquele ano? Aumentar o número de membros? Investir novos líderes? Batizar porcentagem versus dos membros? Firmar parceria com algum órgão da sociedade? Realizar um projeto comunitário por mês? Independente do foco do programa do clube, principalmente as classes e especialidades, nunca deve ser deixado de lado, ainda que seja para preparar o clube para algum evento do campo, união ou divisão. O plano de metas deve ser discutido e aprovado pela comissão executiva para ser posto em prática na primeira reunião do clube. Dirigir todas as reuniões do clube. As reuniões regulares do clube devem ser administradas pelo diretor. Ele deve definir o que vai ser feito em cada uma, qual o tempo para cada atividade e coordenar o funcionamento de todo o programa. Os diretores associados são o braço direito e o esquerdo do diretor. Eles são responsáveis pelo cumprimento do programa do clube e, por isso, são os coordenadores das classes, especialidades e unidades. Assim, devem gerenciar todo o trabalho dos instrutores e conselheiros, garantindo que tudo ocorra conforme o planejamento anual. São no mínimo 2, uma mulher responsável pela ala feminina e um homem responsável pela ala masculina. O inverso nunca pode acontecer. Caso o clube seja grande e necessite de mais diretores associados, a comissão de nomeações da igreja local deve defini-los. Eles devem possuir as mesmas elevadas qualidades de liderança definidas para o diretor. Devem ser atribuídos os mais elevado respeito e consideração para com o diretor, trabalhando todos na mais absoluta harmonia. São funções dos diretores associados: coordenar e fiscalizar todo o trabalho com as unidades. As unidades do clube são de responsabilidade dos diretores associados, as femininas da diretora associada e as masculinas do diretor associado. Devem coordenar o trabalho dos conselheiros, visitando-os e observando como trabalham o sistema de unidades, de forma a assegurar o seu correto cumprimento. No final do ano, devem, juntamente com a comissão executiva, definir planos e diretrizes para o trabalho com as unidades, de forma a facilitar o seu funcionamento. Para mais informações, ver o capítulo 3.2, Sistema de Unidades. Coordenar o esquema de instrução de classes e especialidades junto aos instrutores. Também é função dos diretores associados coordenar o funcionamento de todas as classes e especialidades. É sua responsabilidade preparar os desbravadores para a investidura, através do trabalho dos instrutores,
Para isso, devem exigir o planejamento de instruções e garantir que ele seja cumprido. Também devem verificar a qualidade delas e propor melhorias, de forma que o desbravador realmente aprenda o conteúdo ensinado. Para mais informações, ver os capítulos 4.1 Classes e 4.2 Especialidades. Substituir o diretor em sua ausência ou solicitação. Sempre que o diretor precisar se ausentar, um dos diretores associados previamente escolhido deverá substituir as suas funções. 3.3.2 Secretário. O secretário será responsável por todos os registros e relatórios do clube, além dos que são do encargo do tesoureiro. Um secretário eficiente e bem organizado terá um valor incalculável para o programa do Clube de Desbravadores. São funções do secretário: registrar todos os pontos e deméritos na ficha de registro permanente. Cada clube deve adotar o seu sistema de disciplina de acordo com a sua realidade. A melhor maneira de incentivar os juvenis e adolescentes a cumprirem as atividades do clube é através de um sistema de méritos. É função do secretário do clube manter as anotações da pontuação de cada desbravador. Preencher o relatório trimestral. O campo precisa saber como está o funcionamento dos seus clubes e o instrumento que utiliza para isso é o relatório trimestral, seja online ou fisicamente. É função do secretário o seu correto preenchimento dentro do prazo, para que o diretor entregue ao distrital regional para aprovação final e envio à associação ou missão. Notificar o diretor se um desbravador começa a faltar com certa frequência. De posse das fichas de avaliação das unidades, o secretário do clube deve observar a frequência e a assiduidade dos desbravadores. O diretor precisa ter esse controle para criar um plano de atenção especial, juntamente com os conselheiros, aqueles que estão faltando ou chegando sempre atrasados. Ser responsável por montar e manter um sistema de comunicação com o clube, seja quadro de anúncios, mural, boletim informativo ou meio eletrônico. A igreja e os próprios desbravadores e direção precisam saber o que está acontecendo com o clube. É função do secretário elaborar e manter um sistema de comunicação atualizado para informar sobre todas as atividades e projetos do clube. Requisitar materiais e formulários de relatório da associação quando necessário. Quando o clube estiver precisando de algum material específico do campo local, é função do secretário fazer essa solicitação via distrital regional. Ser responsável pela biblioteca do clube. Todos os clubes devem incentivar a criação de uma biblioteca. Todos os livros devem ser cuidadosamente catalogados e deve-se criar um sistema para empréstimos. O secretário do clube é o responsável por todo esse sistema. Manter em dia o livro de atas, atos e o software de secretaria, quando for o caso, com todos os dados dos membros do clube. A principal função do secretário é manter atualizados todos os registros do clube, principalmente os livros de ata e atos. Capítulo 3.3.3 Tesoureiro. O tesoureiro é o responsável geral por todas as finanças do clube. Deve trabalhar em conjunto com o tesoureiro da igreja, de forma a manter todo o caixa do clube conjunto com o caixa da igreja. Nos clubes menores, os cargos de tesoureiro e o secretário podem ser assumidos por uma só pessoa, embora o trabalho seja melhor realizado quando funcionam em separado. O tesoureiro precisa gerenciar os fundos do clube com honestidade e grande cuidado. O ideal é que o tesoureiro seja alguém que já possui alguma experiência em contabilidade. Um tesoureiro consciencioso e confiável poderá ajudar o clube de desbravadores a usar seus recursos sabiamente. São funções do tesoureiro: controlar e manter registros de todos os fundos, tais como contribuições dos membros, taxas, ofertas, vendas, doações, qualquer receita e ou despesa que o clube tiver,
desde o recebimento de uma mensalidade até a aquisição de um grande bem, deve estar devidamente registrada com as notas fiscais e ou comprovantes financeiros anexados. O tesoureiro deve emitir mensalmente um balanço das finanças para a comissão executiva, transferir os fundos para a tesouraria da igreja, que ficam guardados como reserva para uso exclusivo do Clube de Desbravadores. Toda a receita do clube deve ser transferida imediatamente para a tesouraria da igreja, que fica reservada para uso exclusivo do Clube de Desbravadores. Estar sempre pronto para a coleta de fundos em projetos dessa natureza e conservar acurado registro de tais fundos. É função do tesoureiro a elaboração de projetos para a arrecadação de verbas para o clube. Para isso, com a autorização da comissão executiva, ele pode montar uma equipe para sua execução. Receber valores de vendas, uniformes, mensalidades, doações, taxas e destiná-los apropriadamente. É sua função receber todas as receitas, oriundas de todas as fontes e transferi-las para a tesouraria da igreja. Emitir comprovantes para todas as transações realizadas, com todos os registros devidamente preenchidos e atualizados. Deve estar apto a emitir comprovante de qualquer transação realizada. Capítulo 3.3.4 Capelão. O capelão desempenha um papel muito importante no clube, dirigindo e oferecendo oportunidades para o desenvolvimento espiritual a todos os desbravadores e membros da direção. O capelão deve ser um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em situação regular com a igreja onde o clube é organizado. Deverá ter a capacidade de organizar, bem como de liderar efetivamente as atividades espirituais do clube, descritas no capítulo 4.9, Capelania. São funções do capelão: aconselhar e trabalhar em conjunto do diretor no preparo das atividades espirituais. Todas as atividades espirituais do clube são de competência do capelão, sendo a principal delas a classe bíblica. Para a execução de todas elas, o capelão deve trabalhar em conjunto com a comissão executiva, de forma que todos estejam inteirados da realidade de cada desbravador e suas necessidades específicas, para se criar um programa de alcance personalizado. Coordenar o momento devocional de todas as reuniões. O momento devocional é obrigatório em todas as reuniões do clube. Organizar e liderar atividades missionárias em cooperação com a comissão executiva. Todas as atividades missionárias do clube devem ser dirigidas e organizadas pelo capelão, com apoio da comissão executiva. Atuar como um conselheiro espiritual especial em conjunto com os conselheiros. O capelão deve estar apto a aconselhar espiritualmente qualquer desbravador que esteja precisando, seja por motivos pessoais, familiares, saúde, doutrinas e etc. Conhecer pessoalmente cada desbravador e membro da direção e animá-los em seu relacionamento com Jesus. O capelão deve desenvolver um plano de ação, juntamente com os conselheiros, para aproximar os desbravadores de Deus, de maneira personalizada. O mesmo é válido para os membros da direção. Capítulo 3.3.5 Conselheiros e instrutores. Os conselheiros são os responsáveis pelo funcionamento de todo o sistema de unidades. Ver capítulo 3.2 Sistema de unidades. São funções do conselheiro: coordenação das unidades, coordenação do cantinho da unidade, auxiliar no planejamento e execução do programa do clube, auxiliar no desenvolvimento do projeto social, montar juntamente com os instrutores um programa para o cumprimento das classes, criar e manter atualizada uma listagem com os nomes dos desbravadores e a classe em que eles estão, fazer um relatório bimestral sobre o desenvolvimento dos desbravadores em seu cartão e entregar para a diretoria,
liderar a unidade, ensinando, trabalhando e permanecendo com eles durante todas as atividades e programações. Dar bom exemplo em comportamento, presença, pontualidade, uniforme e etc. Apoiar a ordem unida da sua unidade. Ajudar os membros da unidade em quaisquer problemas que possam surgir e manter os líderes informados. Assistir às reuniões da diretoria sempre que solicitado. Avisar ao diretor com antecedência se não puder comparecer à reunião. Montar um programa de visitação e convidar pelo menos um membro da diretoria para lhe acompanhar na visita. Recepcionar os novatos. Entregar mensalmente para a secretaria do clube a ficha de avaliação de cada desbravador devidamente preenchida. Em alguns casos, o conselheiro pode precisar de um assistente, o conselheiro associado. Ele geralmente é um aprendiz na liderança do clube e deve atuar juntamente com o conselheiro no desempenho de suas funções e auxiliá-lo no que for necessário. Na ausência do conselheiro, o associado assume a unidade. O instrutor é um membro da diretoria do clube que atua diretamente com os conselheiros e diretores associados. Em geral, o seu trabalho é ser responsável por uma classe específica. O clube também deve ter um grupo de instrutores responsáveis pelas especialidades, que deverão procurar, além das especialidades obrigatórias das classes, especialidades que sejam interessantes para os desbravadores e pessoas que possam instruí-las. Os instrutores não são apenas pessoas do clube. Eles podem ser convidados para ministrar matéria específica, como nós e amarras, natação, habilidades manuais e etc. A polícia militar, o corpo de bombeiros, artesãos e profissionais de saúde são instituições e pessoas que geralmente aceitam de bom grado ajudar o clube. Nesses casos, eles nem precisam ser adventistas, mas precisam ser chamados somente com a autorização do diretor. São funções dos instrutores: ser responsável por ministrar uma classe. Como mencionado acima, ele é o responsável para que no final das atividades os meninos sejam investidos, providenciando a instrução de todo o cartão. Para mais informações, ver o capítulo 4.1 Classes. Avaliar os itens do cartão. Como foi ele ou um convidado que deu a instrução, deve ser ele quem deve assumir a responsabilidade de avaliar o garoto e dizer se este cumpriu o exigido satisfatoriamente ou não. Preparar os garotos para a avaliação regional. A palavra final de quem vai ser investido ou não é do distrital regional. Portanto, um instrutor deve cuidar para que seus desbravadores realmente estejam preparados para a avaliação com ele, para que não fiquem constrangidos por não poderem ser investidos. Montar um calendário de instruções e encaminhá-lo aos diretores associados. O instrutor deve montar um cronograma de todas as instruções que você vai dar ao longo do ano, de forma que tudo seja concluído até o dia da investidura. Um cuidado especial deve ser tomado para que o calendário não choque com programas estabelecidos pelo clube. Manter um trabalho conjunto com o conselheiro para melhor avaliar os desbravadores. O contato que o instrutor tem com os desbravadores é somente na hora da instrução, sendo que muitas vezes ele nem sabe muito bem o que está acontecendo com cada um. Por isso, para um melhor rendimento das classes, um instrutor deve estar muito próximo dos conselheiros, para saber lidar com algum eventual problema que esteja acontecendo. Capítulo 3.3.6 Comissões. A formação da comissão executiva e comissão regular é um item importante para o bom funcionamento do clube. Não é bom que toda a direção do clube fique sobre uma ou duas pessoas apenas. O próprio Deus, através do conselho de Jetro, atribuiu novos líderes em Israel para diminuir a sobrecarga de Moisés. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10.
Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Êxodo, capítulo 18, versos 21 a 23. Assim, o estabelecimento das comissões descentraliza o poder e une habilidades e esforços dos seus membros visando a um bem comum, a salvação dos seus desbravadores através do programa do clube. A comissão executiva ou diretoria é formada pelo diretor, diretores associados, secretário e pastor distrital ou ancião. Suas reuniões devem acontecer pelo menos uma vez ao mês para deliberar sobre todas as questões administrativas, fiscalizar o funcionamento das classes, especialidades e unidades, deliberar sobre as formas de premiação e coordenar todas as atividades do clube. Todos os processos administrativos do clube devem passar por esta comissão e só terão valor se aprovado por ela. São funções da comissão executiva: coordenar e dirigir todas as atividades do clube de desbravadores. O plano de metas e o planejamento anual do clube devem ser propostos pela comissão executiva e posteriormente discutidos e aprovados na comissão regular. Ela deve estar a par de todas as atividades do clube para que possa gerenciar corretamente o adequado funcionamento de todo o programa. Nomear os conselheiros, instrutores, tesoureiro e o capelão. Apenas o diretor e os associados são nomeados pela igreja. Todos os demais oficiais do clube são nomeados pela comissão executiva, de acordo com as necessidades e habilidades de cada um. Assumir as responsabilidades do clube em todas as suas atividades e eventos. A comissão executiva é a responsável pelo clube em qualquer atividade ou evento, tanto pelo programa quanto pelo cuidado legal com os desbravadores. Tomar decisões no âmbito administrativo. Todas as questões administrativas deverão ser deliberadas pela comissão executiva. Deliberar sobre as formas de premiação do clube. O sistema de méritos deve ser proposto pela comissão executiva e cabe aos seus membros deliberarem sobre as formas de premiar os desbravadores e quais desbravadores receberão esses prêmios. Instituição de unidades. Todas as unidades do clube devem ser instituídas pela comissão executiva e seu nome deve manter relação ao nome do clube. Mais informações no capítulo 3.2 Sistema de Unidades. Seleção dos desbravadores que receberão a insígnia de excelência. A comissão executiva deve, ao final das atividades do clube, definir, após consulta à comissão regular, quais os desbravadores que cumpriram todos os requisitos do programa da insígnia de excelência. Deverão analisar todos os casos e conferir se realmente alcançaram um padrão de excelência. Também deve definir em qual das cerimônias será a entrega, de forma que seja apenas uma vez ao ano, valorizando o programa. A comissão regular ou direção é formada pelos membros da comissão executiva e por todos os demais membros da direção, conselheiros, instrutores, capelão e tesoureiro. Suas reuniões devem acontecer pelo menos uma vez ao mês para deliberarem sobre o diagnóstico do clube. São funções da comissão regular: avaliar o correto cumprimento do programa do clube. Com toda a direção do clube reunida, é possível avaliar internamente se o programa do clube está sendo executado da maneira correta ou não. A comissão regular é um fórum de discussão, ou seja, todos devem expor seus pontos de vista de forma que as suas decisões sejam de comum acordo a todos. Caso seja constatado algum problema, devem discutir as possíveis soluções e colocá-las em prática. Na reunião seguinte, devem avaliar a efetividade das medidas adotadas. Indicar os desbravadores para receberem a insígnia de excelência.
Somente a comissão regular tem autonomia para indicar os desbravadores para a insígnia de excelência, pois é o único momento no clube onde os instrutores e conselheiros estão juntos. Assim, os nomes são discutidos por todos e os aprovados serão avaliados de maneira final pela comissão executiva. O pastor distrital deve ser o conselheiro neste momento. Avaliar o desenvolvimento dos desbravadores. O programa do clube é muito complexo e, por isso, torna-se impossível a um membro da direção sozinho fazer uma correta avaliação de um desbravador. Os desbravadores precisam ser avaliados como um todo, levando-se em consideração suas atitudes e atividades em todos os programas e eventos do clube. Assim, a comissão regular é o momento adequado para se fazer essa avaliação, pois todos podem dar a sua contribuição sobre aquele garoto ou garota e juntos ajudá-los a crescer de maneira personalizada. Um clube só consegue funcionar bem e implementar adequadamente todo o programa proposto pela divisão se toda essa estrutura e organização estiverem bem definidas e delimitadas. Assim como na igreja, cada membro tem a sua função, que é importante e indispensável para todo o clube. Se um falhar na sua função, todo o clube sofre. Assim, todos devem se esforçar ao máximo para cumpri-las com êxito, pois a obra que Deus nos confiou é muito preciosa, a salvação de juvenis e adolescentes. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, verso 10.